Olá pessoal, aqui é o professor Francisco e hoje eu queria falar para vocês sobre a escala de Ré maior, que tem os acidentes de Fá sustenido e Dó sustenido, que a gente costuma chamar de hashtag. Na aula passada, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, a gente tinha feito uma escala, ou o desenho de uma escada que eu fiz aqui, hoje eu fiz duas escadas, para relacionar a nossa escala com uma escada. Então na aula passada, eu tinha feito a escada e a escala de Dó maior. O que é importante aqui? Na nossa escala, a gente falava sobre a relação de tom e semitom. E eu dizia aqui para vocês que de Dó para o Ré eu tenho um tom, do Ré para o Mi eu tenho um tom, que eu chamei de espaço, e do Mi para o Fá ou do Si para o Dó eu tenho as notas juntas, que seria o meio tom ou semitom. No caso, então, para ter uma escala maior, eu preciso ter a diferença de tom, tom, semitom e tom, tom, tom e semitom. No entanto, se a gente começasse pela nota Ré, para manter esse padrão, Ré, percebam que na escala eu tenho a distância do Mi para o Fá sempre com semitom. Então, eu deveria colocar o Fá aqui. Mas, na verdade, eu vou usar agora o hashtag, ou melhor dizendo, por favor, decorem esse nome, sustenido. O sustenido ele vai empurrar a nota um semitom para frente. Então, no caso aqui, eu teria o Fá sustenido. Então, para minha escala de Ré maior ficar com um tom e um semitom, eu não vou usar aqui o Fá natural, eu vou usar sim o Fá sustenido. E outro lugar que eu vou ter um problema é do Si para o Dó. Do Si para o Dó, eu tenho um semitom. E no caso aqui da minha escala de Ré maior, eu tenho um tom inteiro. Então o que eu vou fazer de novo? Em vez de eu utilizar esse Dó aqui, eu vou empurrar o Dó para frente, um semitom à frente, e aí nesse caso eu tenho o Dó sustenido. O que eu tenho aqui então, pessoal? Na mesma relação da escala de Dó, de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, se eu começar na nota Ré e utilizar o Fá sustenido e o Dó sustenido, eu vou ter essa mesma relação. Perceba que do Ré para o Mi eu tenho um tom, do Mi para o Fá eu tenho um tom, do Fá para o Sol agora eu tenho um semitom ou meio tom, ok? Também posso escrever meio tom. Depois, do Sol para o Lá eu tenho um tom, do Lá para o Si eu tenho um tom, do Si para o Dó eu tenho um tom, e do Dó para o Ré eu também tenho um semitom, assim como na escala de Dó maior. Então, na verdade, se eu começar a minha escada do Ré, para conseguir manter uma escala maior e manter essa relação de espaços, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, eu tenho que colocar o Fá sustenido e o Sol sustenido, porque o meu Fá natural e meu Dó natural não vão me servir. Mas para que eu vou utilizar isso? Normalmente, no ensino de música de cordas, por exemplo, a corda que se usa no começo das aulas é a nota Ré. Mas se eu for usar a primeira corda solta, Ré, assim como no violão, lembra que a outra aula está na descrição do vídeo, eu vou precisar de espaço e espaço, e depois um semitom. Então, normalmente, eu vou aprender primeiro a nota Fá sustenido antes de aprender a nota Fá natural, quando for começar o meu instrumento. Então, normalmente eu vou utilizar a corda Ré solta, e aí eu vou apertar o Mi, o Fá e o Sol. Se fosse um violoncelo, eu ia apertar o Mi, o Fá e o Sol. Se fosse um contrabaixo, eu ia apertar o Mi e com o meu quarto dedo o Fá. E depois o Sol seria uma mudança de posição. Então, a gente tem que pensar essa relação de intervalos no nosso instrumento. Essa relação de intervalo entre as notas, ela está justamente ligada ao intervalo de notas do nosso instrumento. Então aqui eu tenho a escala de Dó maior e aqui eu tenho a escala de Ré maior. Dó maior é a escala mais simples, porque ela não tem nenhum tipo de acidente. Ela não tem sustenido e também não tem bemol. Então, essa é a escala que a gente utiliza para aprender teoria musical. Mas dependendo do instrumento que a gente estiver tocando, pode ser que seja mais fácil aprender outras escalas. No caso das cordas,
a gente aprende normalmente primeiro a escala de Ré maior. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até os próximos. Ah, não se esquece de dar like lá, hein? Dá like e seguir o canal. Obrigado.